Bom dia. Salmo 97. E antes de começarmos no texto, perceba como os últimos salmos inteiros, todos eles são direcionados a Deus e somente a Deus. Direcionado à bondade de Deus, ao poder de Deus, direcionado à alegria que Deus tem realizado em nossas vidas, todos eles. E a gente começa agora a entender que os salmos anteriores, quando nós começamos a falar dessa construção do ser humano, que construção? Falamos sobre promessas, falamos sobre eliminar os problemas que nos impedem de viver as promessas. Então falamos também, eu cheguei a comentar, que parece que a palavra, os ensinamentos de Deus para nós, praticamente nos transformam, nos dão aquela sensação de super-heróis, porque eles nos trazem aquilo que nós iremos viver e alcançar, a proteção de Deus sobre nós e por aí vai. E então, depois disso tudo, só nos resta agradecer, reconhecer a grandiosidade de Deus, perceber que Ele é verdadeiramente o único Deus sobre toda a terra e céus, e somente Ele, o Deus Criador de todas as coisas, e que tem tudo nas mãos e tudo no seu controle, poderia realizar em nossas vidas tudo isso que a palavra nos promete. E agora, diante disso, é sobre esse tema do Salmo 97, que o Senhor, Ele é o Rei sobre toda a terra, que Ele reina e Ele é o único Deus sobre toda a terra. Vamos ver o que fala aqui o Salmo. Reina o Senhor, regozije-se a terra se alegra porque o Senhor reina. A terra se alegra porque o Senhor reina. Eu quero que você possa perceber que ao longo das meditações que fizemos em Salmos, em todas as outras partes, sempre que nós percebermos o Senhor agindo, o Senhor reinando, você vai ver que existe uma alegria acontecendo. Aqui esse Salmo já começa da mesma forma: reina o Senhor, regozije-se, alegre-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Diante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Ou seja, diante dele absolutamente nada permanece, no sentido de Ele é soberano sobre todas as coisas. A palavra que Ele diz é a verdade absoluta. Se em algum momento eu penso algo diferente do que a palavra me diz, só temos então uma alternativa: aquilo que eu penso e que eu achava que era verdade não é. Porque se eu penso algo diferente do que diz a palavra, então eu estava vivendo uma vida no engano. E aí talvez isso, por si só, já justifique muitas coisas pelas quais possamos ter vivido. Os céus anunciam a sua justiça, todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos os que servem as imagens de esculturas, que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da justiça do Senhor. Percebe a ideia de justiça? Está no mesmo verso que fala de alegria, que fala de se regozijar. Justiça é uma troca que nós fazemos. Muitas vezes nós vivemos uma vida longe de Deus e achamos que essa vida é cheia de alegria e de felicidade. Mas quando eu entendo e eu troco, deixo de viver para os meus próprios interesses, deixo de viver aquilo que eu acho que é correto e passo a viver para o Senhor e conhecê-lo cada dia mais, nesse momento eu vou experimentar a verdadeira alegria. A alegria que não é um riso de uma noite, a alegria que não é um riso de um momento por algo que me fizeram, por algo que eu ganhei, por algo que aconteceu. É uma alegria permanente no coração daquele que conhece o seu Salvador, o seu Senhor, e sabe aonde estará durante toda a eternidade. É uma alegria que não passa. O texto ele vem continuando dessa forma até o final. E aqui no finalzinho fala o seguinte, verso 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele guarda a alma dos seus santos. Percebe duas informações tão importantes aqui. Primeiro, ele guarda a alma dos seus santos. Esses santos somos nós que o buscamos.
da forma que nós estamos, da forma que nós conhecemos e vamos progredindo cada dia mais, cada dia mais. Agora, ele guarda a alma. Por que ele usa a expressão guardar a alma? É a forma que através da palavra o Senhor nos ensina que ninguém guarda aquilo que não tem valor. É como se ele dissesse, ei, tem muito valor a alma humana, por isso que ele guarda, por isso que ele protege, porque é algo de muito valor. Agora no verso de cima ele fala, vós que amais o Senhor, detestais o mal. Aqui muitas vezes nós nos adaptamos ao mal, ou quando nós detestamos o mal que nos fazem. Aí o mal que nós fazemos aos outros a gente detesta um pouco menos. E o mal que nós fazemos a Deus, aí não tem problema, afinal de contas ele é Deus. Mas a palavra diz detestar o mal. Esse mal aqui é o pecado. Nós devemos detestar o pecado. E se nós muitas vezes não detestamos o mal, devemos ter isso como um sinal para nós. Escuta, por que eu não detesto? Ou, escuta, por que em alguma situação ou outra eu até gosto? Parece que ele me é agradável. E aqui eu quero trazer a memória, fazer aqui quase como se fosse uma imaginação. Você já alguma vez viu, talvez mexendo em rede social, a imagem de algum outro lugar que você nunca conheceu, nunca esteve lá, e você olha aquele lugar, seja ele qual for, é um lugar extremamente bonito que te chama a atenção, que talvez a gente até pense em, puxa, um dia eu queria ir para esse lugar. E quando nós vamos tentar imaginar, estando nesse lugar, a gente nem consegue imaginar. A gente viu a cena, viu a imagem, mas não conseguimos nem imaginar. Por que isso? Porque não tem nenhuma afinidade nós com aquele lugar. Nós nunca estivemos ali, nós nunca passamos ali. Vimos apenas uma breve imagem em algum lugar. Nós não conseguimos nos conectar com aquele lugar, porque aquilo não tem nada a ver com a nossa vida. É por isso que muitas vezes o pecado que habita em nós vivemos nesse ambiente, nós não conseguimos nem mesmo imaginar muitas das promessas do Senhor. Por quê? Porque estamos tão habituados neste lugar e nesse ambiente que não conseguimos nos conectar. E aí quando a palavra vai dizer que eu devo detestar o mal, que fala que existe uma alegria ali onde Deus, nós não conseguimos nem imaginar isso. É por isso que às vezes aparece aí, inclusive até algumas pessoas querendo fazer algo engraçado e falam assim, não, eu não quero nem ser crente, porque crente não pode. Quem fala isso fala de algo que não conhece, que nunca viveu e que não consegue nem mesmo imaginar como é essa vida. Então, detestar, o se afastar do mal, é uma característica necessária e fundamental para nós. Devemos buscar o bem ao mesmo tempo que devemos rejeitar aquilo que é mal. O texto continua e fala, a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. A alegria para os retos de coração. Percebe que depois que eu rejeito o mal, a alegria para os retos de coração. Muitas pessoas que às vezes estão vivendo uma vida de tristeza profunda, quase uma depressão. Essa depressão, essa característica, muitas vezes ela acontece pelo simples fato de eu nunca ter rejeitado o pecado que me domina. O pecado que me domina. Quando eu começo a rejeitar, e aí toda essa tristeza profunda, todas as vezes isso que está quase chegando numa depressão, a origem, a fonte, é alguma coisa que eu estou carregando em mim que está me fazendo mal. E aí o que aparece é essa característica, mas o problema é o mal, que eu ainda não consegui rejeitar ou afastar da minha vida. Esse texto fala sobre um Deus grandioso, o único e verdadeiro Deus sobre toda a terra e céus. E fala também da alegria que nós carregamos por andar com esse Deus. A proposta desse salmo é rejeitarmos o mal, olharmos para o Senhor e entender que Ele tem o melhor para nós. E por que isso tudo? Porque a nossa alma é preciosa para o Senhor. Quanto mais nós olhamos para o Senhor, mais nós iremos conhecê-lo. E conhecer ao Senhor tem uma consequência direta. Iremos conhecer a nós mesmos. Você se lembra que certa vez Jesus ele pergunta para os discípulos, ei, quem os homens dizem que eu sou? Ou em outras palavras, quem vocês acham? Quem essas pessoas estão achando que eu sou? E eles começam a responder vários nomes. Daqui a pouco Jesus vai e fala, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Para vocês, quem eu sou?
Pedro então se levanta e fala assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Perceba, ele agora acabou de dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: olha, não foi carne ou sangue, foi o meu Pai quem te revelou isso. E a ti eu te digo, tu és Pedro. Perceba que no momento em que Pedro reconhece, identifica, diz quem Jesus Cristo é, no mesmo instante, ele então ouve uma revelação de quem ele próprio é. Ou seja, o meu conhecimento, a minha revelação de quem Deus é, ela é progressiva. Ela vai crescendo a cada momento. Cada vez que eu entendo quem Deus é, eu vou entender também quem eu sou. E aí eu entendo algo novo de Deus. Não, mas Deus é isso daqui também. Então eu entendo algo novo de quem eu sou. E eu vou entendendo algo novo de Deus e algo novo de mim. E isso vai acontecendo de forma progressiva, vai evoluindo cada vez mais. Cada vez mais eu aprendo sobre quem Deus é e sobre quem eu sou também. A minha própria identidade, a minha própria capacidade nessa terra. Percebe? Quanto mais eu vou buscando e vou conhecendo. É por isso que as coisas relacionadas a Deus podem ser comparadas com um tesouro que não tem fim. A cada dia é uma nova riqueza sobre as nossas vidas. Entender e conhecer esse Deus tão grande que criou todas as coisas, que é único e mesmo sendo o criador de tudo, se relaciona conosco, criaturas das suas mãos, como filhos amados. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, teu Criador, teu Salvador. Deus te abençoe.